Um novo estudo americano feito com milhares de crianças e adolescentes confirma a influência dos videogames no comportamento dos jovens. Segundo os pesquisadores, jogos violentos podem deixar os jogadores mais propensos a agressões físicas. Antes de apontarmos possíveis culpados sobre a violência causada na sociedade, compreendemos que o fenômeno da violência, segundo Guarinello, está estreitamente ligado ao ser humano. As mídias são imediatamente culpadas quando o infeliz evento que envolve a violência acontece. A fantasia vivenciada em filmes logo é relacionada para explicar a tamanha inescrupulosidade que acontece no mundo. Não só em filmes, mas a música, e principalmente os games, são os fatores determinantes para o despertar da ira de seus, digamos, abalados consumidores. O indivíduo e violência devem ser estudados, levando-se em consideração, dentre outros fatores, tempo histórico, inserção social, cultura e organização política. Tendo em vista seu caráter indissociável, infere-se que a violência está inserida no cotidiano do homem desde os seus primórdios, quando as questões principais tratavam, por exemplo, da dominação de territórios e divergência de opiniões acerca de religião ou cultura, e isso acontece até os dias de hoje. Nos Estados Unidos, existe um programa estimulado pelo governo para a prevenção de mortes ocasionadas por possíveis atiradores em colégios e universidades. Infelizmente, como lá o acesso às armas ocorre de uma maneira relativamente fácil, os americanos sofrem muito desse mal, que leva crianças, adolescentes e até adultos a cometerem as maiores atrocidades que não cabe descrever em palavras. O evento talvez mais lembrado sobre a violência cometida em colégios é o que aconteceu em 1999, em Columbine High School, um colégio de ensino médio situado a 1 milha a oeste da fronteira da cidade de Littleton, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. O mundo parou para presenciar a chacina que estava acontecendo em um ambiente tão comum e inocente. Eric Harris and Dylan Klebold had apparently committed suicide, but investigators say they spent their final moments rigging the building and their own bodies with more than 24 pipe bombs. Amid the gunshots and bomb blasts, hundreds of students ran for their lives, stalked in their own school by 2 of their own classmates who went on a rampage. People were getting shot all around me. There was a guy at a table right next to us, next to me and her, and they just shot him and then walked away, and then he was just sitting there in a pool of blood. 2 adolescentes, movidos a sangue frio, planejaram com muitas armas invadir o estabelecimento de ensino, de modo a justificar os seus instintos que beiram a psicopatia. No longa-metragem de Michael Moore, intitulado Tiros em Columbine, que é um documentário sobre essa tragédia que ceifou 12 alunos e um professor, é uma crítica ao American Way dos americanos. E como esse estilo de vida cultural deles ocasionam e facilitam certas monstruosidades que o ser humano mal intencionado se revela. No documentário,
observamos que a cultura deles é muito associada às armas e a facilidade que elas são adquiridas em qualquer lugar e praticamente para qualquer pessoa. Com o terrível desfecho do episódio desse colégio, Michael Moore vai a fundo confrontar todas as possibilidades que possam ter ocasionado a tragédia. Imediatamente a música, meio que muitos adolescentes se refugiam e se espelham em artistas e letras que a música proporciona, foram os primeiros culpados para explicar essa catástrofe. Marilyn Manson, roqueiro que foi muito apontado pela mídia pelo acontecido em Columbine, produzia ácidas letras que incitavam a violência em sua música, algo que os atiradores eram obcecados. Como os diversos estudos apontam que o fator determinante para a violência é outro, Marilyn, ao ser perguntado sobre qual seria sua mensagem para os jovens e as pessoas da comunidade desse colégio, ele, surpreendentemente, responde: "Eu não diria uma única palavra para eles. Eu ouviria o que eles teriam para me dizer. E isso foi o que ninguém fez." Os jogos de FPS foram muito perseguidos acerca dessa problematização que criaram. Se você não sabe o que é FPS, ou quer depois saber um pouco mais da sua origem e como os FPS estão atualmente, eu recomendo esse vídeo que está aqui no card acima. É muito fácil apontar os jogos violentos para justificar essas atrocidades, sendo que o verdadeiro motivo é o psicológico do indivíduo. And we must stop the glorification of violence in our society. This includes the gruesome and grisly video games that are now commonplace. It is too easy today for troubled youth to surround themselves with a culture that celebrates violence. We must stop or substantially reduce this, and it has to begin immediately. Senhor ex-presidente Trump. Então quer dizer que se eu jogar Minecraft, eu terei fortes tendências a derrubar árvores, construir casas e cavar buracos. Ou então se eu jogar um jogo de corrida qualquer, eu irei me juntar a uma galera da pesada para sair queimando asfalto, só porque eu joguei um jogo que me influenciou a cometer esses atos. Simplesmente não faz sentido. Esse jovem que eu digo. The shooting at the Stoneman Douglas High School. You grew up with a lot of these video games. What's your reaction when you hear the president say that? My friends and I have been playing video games our whole life, and never, ever, and seeing, of course, violent movies, being kids, but never have we ever felt driven or provoked by those actions in those games to do something as horrible as this. I don't think anyone is. It's a video game. Something happens, you restart. We know that's not how life is. And I think it's a distraction. The president is trying to distract us. Quase na mesma época do incidente de Columbine, porém agora aqui no Brasil, um estudante de medicina adentrou um cinema lotado e, utilizando de uma arma, abriu fogo contra as pessoas que estavam assistindo ao filme. O filme acabou sendo o primeiro culpado pelo que havia acontecido. O filme acabou sofrendo severas consequências, levando ao boicote na época de seu lançamento. O filme, que já era por si só violento, mas com ideias que incitam profundos estudos dos mais variados conceitos de diversas vertentes filosóficas, mudou sua censura para 18 anos. O filme das regras, que não devemos mencionar, mas mesmo assim mencionamos. O filme em questão era Clube da Luta.
foi o que bastou para que uma campanha contra o filme tomasse rumo. O verdadeiro sentido de Clube da Luta foi mascarado e andou na contramão devido a um lunático que resolveu, naquela sessão, desencadear um ato de violência. O horror americano se repete aqui, em São Paulo. Um atirador enlouquecido dispara dentro de um cinema e mata 2 pessoas. E se fosse na sessão do Bob Esponja? Duke Nukem foi o jogo em formato de FPS da 3D Realms, no qual o protagonista de mesmo nome combate forças alienígenas em uma cidade fictícia nos Estados Unidos. Essa mídia, lançada em 1996, foi severamente apontada como gatilho para o incidente na sessão de cinema, devido a algumas particularidades que ela continha. Um trecho em que o protagonista passava por um cinema e lá havia alguns alienígenas para o jogador eliminar. Isso bastou para que o jogo fosse proibido, sendo que nem os selos indicativos de idade para esses tipos de jogos o salvasse da censura. Estes selos, conforme o sistema de classificação indicativa brasileira, que possui o propósito de proteger crianças e adolescentes de conteúdos potencialmente prejudiciais, são os que ditam regras a respeito do que é permitido ou não o consumo de determinados produtos para cada faixa etária. Isso sim é realmente importante, pois tudo ao redor pode ser usado para a formação durante o processo de aprendizado e evolução. Entretanto, durante o período em que se é jovem, principalmente na infância, o indivíduo não tem capacidade de formar uma opinião por si só, pois desconhece alguns conceitos éticos e morais, necessitando assim de uma educação e aprendizado direcionados. Para Hurtado, as pessoas que usavam jogos violentos e cometiam atos violentos possivelmente já eram agressivas por natureza e os escolhiam por causa dessa característica. De fato, boa parte das crianças e jovens tem a oportunidade de crescer sendo guiadas por seus pais ou responsáveis, que asseguram justamente esse direcionamento de conteúdo e julgamento que a mente em crescimento deve receber. Serão eles os encarregados de lapidar o adulto que irá se formar. No entanto, existem casos em que a criança não recebe uma educação adequada e acaba desenvolvendo pensamentos baseados em conclusões pouco precisas. É a partir dessa falta de educação que o indivíduo, ao se deparar com a violência ou comportamentos agressivos, mostra-se totalmente despreparado para julgar sua influência negativa, ou até mesmo sem entender que esses comportamentos fogem do padrão comum da sociedade. Assim acabam por assimilá-los a uma realidade como algo comum, tratando a agressividade como normal. Em um país em que a violência atinge índices consideráveis, observamos que, em paralelo, o aumento de fontes de entretenimento que veiculam violência explícita vem se propagando constantemente. Segundo Calado Neto, estima-se que até chegar à idade de 18 anos, um adolescente médio terá sido exposto a nada menos que 200 mil atos de violência exibidos pela televisão. Isso é preocupante, mas obedecendo os selos indicativos dos produtos que consumimos e policiando os jovens para que cresçam sem a influência perigosa externa, não há o que temer para que os atos violentos neste mundo tão vasto possam acontecer.